Agora a gente vai receber a professora doutora Ângela Cristina César Terzian, que tem graduação em Medicina pela UFMT, especialização em Psicanálise e Educação pela UFMT, residência médica em Psiquiatria pela Unifesp, mestrado em Saúde e Ambiente pela UFMT, doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp e é professora aposentada de Psiquiatria, Psicologia Médica e Saúde Mental da UFMT. A professora Ângela vai nos brindar com o tema de pacientes com transtorno de personalidade borderline. É possível tratar? Professora Ângela, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra para nós recebê-la nesse evento que a Faculdade de Medicina da UFMT está organizando. Te ouvir é sempre muito bom, muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é toda sua. Obrigada, professor Flávio. Eu é que tenho que agradecer à direção e à coordenação do Congresso Interdisciplinar de Especialidades Médicas, um evento que eu acho que é uma ideia super interessante nesses tempos atuais, e um modelo, né, muito novo para a gente, mas que eu acho que é muito legal, porque permite que a gente faça isso para muito mais gente do que se a gente estivesse fazendo presencialmente, né? Então, eu quero agradecer principalmente em nome do professor Flávio, tá? Com carinho de sempre dele, desse cara que eu vivo dizendo que não tem sossego, deve ter uma formiguinha aí, né? Mas que bom que a gente tem gente como você para fazer com que as coisas cresçam. Bom, a nossa ideia, então, dessa nossa conversa é discutir as questões relacionadas ao paciente com transtorno de personalidade borderline e, em especial, alguns aspectos sobre o tratamento destes pacientes. Antes da gente falar especificamente sobre tratamento, eu gostaria de fazer uma passagem, né, sobre alguns tópicos importantes sobre esse transtorno, começando com o que é um transtorno de personalidade. Então, a definição normal, né, do que seria um transtorno de personalidade, como é que a gente faria um diagnóstico de um transtorno de personalidade, é que esses quadros cursariam com um padrão desviante e persistente de alterações de comportamento, de pensamento e de vivências, principalmente de relacionamentos interpessoais. Seria um quadro em que esse padrão desviante ele é inflexível, ele é muito mal adaptado ao contexto do indivíduo e ele causa essencialmente prejuízo funcional, ou seja, a funcionalidade dessa pessoa ela está prejudicada, e sofrimento, seja para o indivíduo, seja para as pessoas que convivem com ele. Então, esse seria o padrão geral, né, de um transtorno de personalidade de todos os tipos. O transtorno de personalidade borderline, ele tem 3 grandes tópicos de alterações, que a gente dividiria em instabilidade, que seria uma instabilidade tanto de modulação dos afetos, instabilidade de expressão do humor, instabilidade no estabelecimento de relações afetivas, instabilidade nas relações sociais. O segundo aspecto do transtorno de personalidade das pessoas com transtorno de personalidade borderline seria a impulsividade. Essa impulsividade, ela iria desde comportamentos impulsivos do tipo compulsões alimentares, gastos excessivos, como uma impulsividade para explosões de raiva, explosões de desamor, inclusive de agressividade. E um terceiro aspecto seria a intensidade.
Tanto os afetos como os comportamentos têm uma intensidade muito ampla e muito variável. Então, o indivíduo pode variar da apatia, de uma tristeza profunda, para uma irritabilidade, para uma alegria enorme, e em relação à intensidade dos afetos, esse indivíduo pode amar em um determinado momento e odiar 2 minutos depois. Então, para não ficar uma coisa só do falar, os critérios diagnósticos do DSM-5, eles são muito claros na definição do transtorno de personalidade borderline. Então, ele diz que é um padrão invasivo de instabilidade, tanto nos relacionamentos interpessoais, na autoimagem e nos afetos, como uma acentuada impulsividade. Então, aquilo que a gente já vinha falando, isso tudo tem início no início da vida adulta ou na adolescência e vai acontecer uma variedade de esferas da vida cotidiana. É necessário, para que a gente faça o diagnóstico dentro dos critérios do DSM-5, que existam 5 ou mais dos seguintes critérios que eu vou apontar a seguir, e vou dar alguns exemplos, tá, da clínica disso, porque o critério, ele é uma coisa do manual, e a clínica, ela é muito mais rica do que aquele critério do manual. Então, eu vou contar algumas histórias para vocês, enquanto eu falo desses critérios apontados aí pelo DSM-5. Então, o primeiro critério são esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginado. O paciente com transtorno de personalidade borderline, ele tem na cabeça dele, seja por eventos passados, por eventos traumáticos passados ou não, um medo absurdo de ser abandonado. Ele acredita que em algum momento ele vai ser abandonado. E é muito interessante que alguns pacientes relatam encerrar relacionamentos por medo de que a pessoa do outro lado faça isso antes dela. Então, é uma questão difícil, porque esses pacientes acabam fazendo alguns esforços tão acentuados, usando de controle. Então, o paciente que manda mensagem 10, 20, 30, 50 vezes no celular, que controla a outra pessoa o tempo inteiro, e isso toma uma dimensão tão grande que não é difícil imaginar o quanto que realmente o outro vai se sentir incomodado com isso, e o risco do abandono é muito grande. Então, esses pacientes vivem essa situação de acreditar que todas as pessoas que vão entrar em contato com eles e que vão partilhar da vida, em um determinado momento vão abandoná-los. O segundo critério é um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. É clássico isso, essa definição de que pacientes com transtorno borderline vão do amor ao ódio em um piscar de olhos. Então, hoje, agora, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas se você não responder uma mensagem que essa pessoa te mandou 5 minutos depois, você é negligente, você não a ama, você tem coisas mais importantes para fazer do que ela, você é incompetente. Então, são relacionamentos muito difíceis, porque a qualquer frustração, a qualquer entendimento desse paciente de que ele não está sendo
que não está sendo feito aquilo que ele gostaria, né, essa extrema, né, caracterização, ela acaba acontecendo. O terceiro padrão é a perturbação da identidade, e isso vai se apresentar como uma instabilidade acentuada e resistência da autoimagem e do sentimento de self. Pacientes com transtorno de personalidade borderline comumente têm uma percepção de autoimagem absolutamente distorcida, um sentimento de self extremamente frágil e, por vezes, muito fracionado, dissociado. Então, ao mesmo tempo que esse paciente, em um determinado momento, ele se acha a pessoa mais interessante do mundo, no outro momento ele é incapaz, incompetente, feio. Não é incomum a questão, depois nós vamos ver, mas, por exemplo, a questão de imagem corporal alterada, a percepção de dismorfismos corporais, e dentro, na questão do sentimento de self, uma questão de autoestima e de reconhecimento de si muito frágil. O quarto critério é a impulsividade. E ela deve acontecer em pelo menos 2 áreas prejudiciais à própria pessoa. Então, aqui a gente tem os mais diversos relatos, né? Então, pessoas que em determinados momentos gastam aquilo que não têm, pessoas que entram em sexo compulsivo, numa coisa de não ter limite nos relacionamentos, a questão do abuso de substâncias, que é extremamente comum, seja de álcool, seja de drogas, dirigir de forma imprudente, comer compulsivo. Esses dias atrás, eu tive uma paciente que a impulsividade dela, naquele momento, estava em atividade física, né? Ela já tinha tido por sexo compulsivo, depois ela tinha passado por gastos compulsivos, e naquele momento ela estava dentro de um processo de uma compulsão por atividade física, fazendo até 5 aulas de diferentes modalidades por dia. O quinto critério é um dos critérios mais marcantes do transtorno de personalidade borderline, que é um comportamento recorrente de gestos, de ameaças ou de comportamento automutilante e suicida. A gente sabe que a automutilação é extremamente comum nos pacientes com transtorno de personalidade borderline, né, como as ameaças e as tentativas de suicídio. O sexto critério é uma instabilidade afetiva, que ela é a causa dessa instabilidade, é uma acentuada reatividade de humor. Então, esse paciente, um pouco diferente do paciente com transtorno bipolar, tá? Ele tem intensas alterações do humor, né, variando de uma irritabilidade absurda, de uma ansiedade enorme, de uma disforia, de uma tristeza, mas isso normalmente dura muito pouco tempo, né? Diferente do transtorno bipolar, que tem dias, isso são crises, essa instabilidade afetiva no paciente com transtorno borderline, ela é muito rápida e ela varia muito rapidamente também. Okay? O sétimo critério é um sentimento crônico de vazio. Os pacientes com transtorno de personalidade de borderline relatam de uma forma extremamente comum para nós profissionais, um sentimento de vazio, de falta de sentido, de não ter, de não ser, de não reconhecer
o mundo, de não reconhecer os sentimentos, as pessoas, nesse sentido de tudo ser vazio, de tudo ser sem sentido. Eu lembro bem de uma paciente que eu tive há muitos anos atrás, que ela me dizia que quando batia esse sentimento de vazio, ela precisava sentir dor. Então, é interessante porque ela dizia que esse sentimento de vazio era uma dor tão grande, mas uma dor não concreta, que ela preferia se machucar para sentir uma dor física, uma dor local, do que continuar sentindo esse sentimento de vazio. Difícil isso, né? Difícil a gente imaginar o que é para uma pessoa ter esse tipo de vivência. O oitavo critério é a questão da raiva, né? Uma raiva inadequada, intensa. Então, esse paciente, ele quebra as coisas, ele joga as coisas na parede, ele... Uma outra historinha, uma paciente minha ligou para o namorado não atendeu, ela mandou uma mensagem para o namorado não respondeu, e ela queria conversar com o namorado de qualquer jeito, e ela pegou o carro, foi até a casa do namorado, não tinha ninguém na casa do namorado, ela simplesmente pegou o carro e enfiou a porta dentro da casa do cara. Quer dizer, é uma impossibilidade de modular essa irritação de uma forma muito acentuada. E não é incomum uma coisa de quebrar objetos e, inclusive, de agressões físicas. Né? E, por último, e talvez o que determine um pouco o porquê que a gente chama, né, esse transtorno de borderline, né? Então, nessa fronteira, nesse limite, inclusive da psicose, é a ocorrência não tão comum, mas principalmente quando pacientes estão em estresse ou em situações muito difíceis, a ocorrência de ideação paranoide transitória. Então, não é uma coisa comum, mas isso acontece em situações pontuais no paciente com transtorno de personalidade borderline. Bom, eu procurei aqui falar dos critérios, mas também do quadro clínico, para ficar tudo junto aí. Vamos, então, só pontuar rapidamente. O transtorno de personalidade borderline, ele tem uma prevalência populacional muito variável, na dependência do tipo de estudos que são feitos, mas, em geral, o que se tem uma faixa de prevalência populacional entre 1,6% a 5,9% da população. Na média, boa parte dos estudos bem controlados falam numa prevalência populacional em torno de 2%. Na atenção básica de saúde, esse é um paciente que, com frequência, ele vai estar nos serviços das unidades de saúde, e os estudos mostram que em torno de 6% dos atendimentos são de pacientes com transtornos de personalidade borderline. Nos ambulatórios de saúde mental, isso sobe para 20%, nas internações psiquiátricas chega até 40%. Os estudos epidemiológicos, isso é um dado muito interessante e a gente não tem, até o momento, nenhuma explicação por que não se encontram diferenças entre os gêneros. Em compensação, na prática clínica e nos estudos clínicos, a prevalência é muito maior entre as mulheres, chegando em até 70% dos casos. Como é que é o curso dessa doença? Então, a gente já falou lá na frente, né? Ele se inicia na adolescência,
e ele vai gerar uma instabilidade e uma disfunção contínua durante a vida adulta. Esses pacientes, eles têm um risco de suicídio muito grande, e ele é maior entre os adultos jovens e vai diminuindo conforme a idade vai aumentando, e a taxa de suicídio é muito maior do que na população geral. Só para vocês terem uma ideia, até 70% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline vão fazer pelo menos uma tentativa de suicídio, e em torno de 10% desses pacientes cometem suicídio. Essa parte que está arriscada, nós vamos pular, porque eu vou deixar ela mais para o final. Um outro grande problema dos transtornos de personalidade de uma forma geral, não só do transtorno borderline, é a comorbidade, ou seja, a co-ocorrência de outros transtornos associados. No caso do transtorno de personalidade borderline, é a regra. Existem estudos que falam de que 100% dos casos tem uma comorbidade associada. É possível se encontrar, inclusive, até 3 outros diagnósticos associados ao diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Existe uma discussão em uma série de estudos epidemiológicos e genéticos, inclusive, levantando a questão de que o transtorno de personalidade borderline, na verdade, seria um dos pontos, né, do espectro dos transtornos afetivos. Existem estudos que apontam para essa possibilidade, mas a gente não tem nenhuma evidência formal de que isso realmente aconteça. As comorbidades mais comuns acontecem entre os próprios transtornos de personalidade, principalmente os transtornos dos clusters B e C, e essa questão da comorbidade com outros transtornos de personalidade, ela é tão importante que na CID-11 se optou por não ter mais divisão entre os tipos de transtornos, porque eles realmente ocorrem com uma frequência muito grande. Um outro quadro uma outra morbidade que é muito comum de acontecer junto com o transtorno borderline é a depressão, o transtorno bipolar, o abuso de substâncias, que a gente até já levantou, os transtornos alimentares, principalmente a bulimia, o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, essa é uma das outras dificuldades, né? Quando a gente for falar aí da questão do tratamento, né? Tratar um transtorno já não é fácil. Tratar um transtorno de personalidade é muito difícil. Tratar de um transtorno de personalidade em que a comorbidade é regra, torna tudo isso mais difícil ainda. Então, vamos falar de tratamento. O tratamento é considerado como um tratamento de escolha para o transtorno de personalidade borderline o tratamento psicoterápico, as intervenções psicossociais. Todos os estudos, tanto os mais antigos como os mais atuais, mostram que realmente a melhor evidência de resultado é com o tratamento psicoterápico. Tá? Então, não tem como discutir tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline sem investir na instituição de um tratamento psicoterápico. Esse tratamento, ele pode tanto ser dentro das modalidades de terapias na linhagem cognitivo-comportamental, e dentro dessa linhagem, uma das terapias que hoje
tem sido considerada como uma das terapias com melhor resultado, é a terapia comportamental dialética, mas é possível também, e é mostrado também nos estudos, que as terapias, né, de modalidades psicodinâmicas também podem ter um resultado satisfatório. De uma forma geral, os estudos de revisão sistemática mostram que a evidência da ação do tratamento psicoterápico é uma evidência média, mas existe, tá? E não se identifica diferença entre as modalidades. Tá? O importante, então, que a gente tem aí é de insistir que esse paciente com transtorno borderline, ele se insira dentro de um tratamento psicoterápico. O tratamento farmacológico, ele é off-label. Não existe nenhuma medicação em nenhum lugar aprovado especificamente para o tratamento de transtorno de pacientes com transtorno de personalidade borderline. Apesar disso, o uso é frequente. Até 99%, ou seja, todos os pacientes com transtorno borderline, em geral, utilizam medicamentos. E não só utilizam, como utilizam em polifarmácia, com estudos mostrando o uso de 2, 3, 4 medicamentos para o mesmo paciente. E, além disso, usando uma variedade de grupos farmacológicos. Então, o paciente toma um antidepressivo, um antipsicótico, um estabilizador e um benzodiazepina. E eu brinco que, quando isso acontece, é porque a gente não sabe como tratar. Né? Dá tudo, porque, de alguma forma, vamos ver se alguma coisa faz efeito. Existem alguns protocolos de tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline que recusam, que não indicam o uso de medicamentos. O protocolo do Reino Unido, o protocolo da Austrália, né, diz que não se deve usar medicamento para transtorno de personalidade borderline, a não ser para o tratamento de comorbidades específicas. Então, para o transtorno borderline em si, não. Né? Os trabalhos americanos falam do uso nos sintomas, do uso sintomático. Então, se esse paciente tem uma instabilidade afetiva, você poderia ter um bom resultado com um estabilizador. Se ele tem uma depressão, com o uso dos antidepressivos, então você faria um uso sintomático. Isso tem o seu sentido, principalmente um paciente em crise, né? Um paciente em crise com uma instabilidade imensa, uma irritabilidade absurda, ou então com uma depressão super grave, não tem como você não medicar. Né? Então, durante a crise, é essencial, né, quase que fazer essa prescrição, porque tanto o médico como o paciente vão tentar reduzir, pelo menos, aquele sintoma que está tão emergente. Né? Mas esse uso sintomático é muito complicado, né? Porque é como se a gente estivesse tratando de uma pneumonia bacteriana, né? Usando só um medicamento para febre. Né? Então, aí é preciso ter muito cuidado, porque, em geral, essa opção de tratamento farmacológico por uso sintomático é o que leva à ocorrência de polifarmácia, e a ocorrência de polifarmácia, o excesso de efeitos adversos e o risco, né, desses pacientes, uma overdose, de uma tentativa de suicídio, fazendo uso dessas medicações. Então, de uma forma geral, o tratamento farmacológico, ele
né, a gente considera que ele, sim, ele pode ser usado na crise, ele deve ser consentido, então o paciente tem que saber que não existe nenhuma medicação aprovada, que esse tratamento vai ser para aquele sintoma, para aquele momento, e o uso por uma curta duração, né, por um curto tempo. Uma revisão da Cochrane fala, né, de que existem algumas evidências de efeitos benéficos de alguns medicamentos, como os antipsicóticos de segunda geração, em especial a quetiapina, os estabilizadores de humor, em especial o valproato de sódio, e o uso de ômega 3. Embora a base de evidências é insatisfatória. A questão do uso dos antidepressivos, principalmente dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, era muito utilizado, quase todos os pacientes faziam uso. As últimas revisões não mostram uma evidência satisfatória, não é apoiado pelas últimas evidências. E nas últimas pesquisas, o que se tem é a ideia de se observar melhor, de desenvolver pesquisas mais controladas sobre o uso de tratamentos alternativos, principalmente com o uso de ômega 3 e de ocitocina. Tá? Então, tratamento farmacológico, a gente sabe aí que não parece, né, ter um benefício tão grande quanto a gente gostaria que tivesse e tanto quanto o paciente gostaria que tivesse. Porque é muito comum a gente fazer essa explicação toda para o paciente de que, olha, o ideal é a terapia, e depois, por último, o medicamento, mas o paciente, em geral, ele chega para você e diz, mas não tem nada, nenhuma coisa que seja rapidinho para me melhorar, né? Então, não é uma situação simples, mas nós, profissionais de saúde, temos que ter essa clareza da pouca evidência de eficácia do uso dos medicamentos e do risco, né, do uso desses medicamentos. Bom, tendo feito essa revisão toda aí, e na prática, como é que essa coisa acontece? Então, vamos lá. Vamos falar, vou aqui colocar os profissionais de saúde. O profissional de saúde vai dizer assim para você, esses são pacientes difíceis. São pacientes que não melhoram com nada. Você dá uma medicação e ele melhora 2 dias, no terceiro dia ele já não está bem, você tem que trocar o remédio, nada faz efeito para ele. Esses pacientes são pacientes que mexem demais com a gente, porque eles tentam suicídio direto, eles ameaçam suicídio direto. Esses pacientes são invasivos, eles são egoístas, eles são manipuladores. E, em geral, o profissional de saúde vai dizer para você, é muito frustrante trabalhar com um paciente com transtorno de personalidade borderline. E eu me sinto muito impotente porque eu não consigo ver uma resposta a isso. O paciente com transtorno de personalidade borderline, ele também vai fazer uma série de colocações em relação a essa questão do quanto é difícil o tratamento. Ele chega já dizendo para você que é mais um tratamento que não vai dar certo porque ele já passou por todo mundo. Né? Em geral, o paciente chega para você já tendo passado por 2, 3, 4 serviços. Né? Ele vai dizer que, principalmente quando você coloca para esse paciente que o importante é a questão da psicoterapia, né, ele vai dizer, é mais um psicólogo que não sabe nada do que eu sinto, que não consegue entender nada do que eu estou falando. Esse paciente vai dizer para você, quando você começa a fazer um vínculo com ele, quando você começa a fazer uma ligação, ele vai dizer,
você também vai me abandonar. Vai chegar uma hora em que você também não vai me aguentar e vai me abandonar. E vai dizer que no início todo mundo é bonzinho, todo mundo é delicado, todo mundo trata bem, mas que depois as pessoas mostram a verdadeira cara. E isso é muito comum. No começo, você tem toda uma disponibilidade para esse paciente, você está acessível, você está empático, e aí esse paciente começa a faltar, esse paciente começa a não fazer o uso correto da medicação, esse paciente tenta suicídio, esse paciente começa a fazer intrigas entre a equipe, e aí você tem que colocar um certo limite para ele, tem que colocar uma posição mais firme, e aí é quando ele diz que aí você está mostrando a verdadeira cara. Esse paciente vai dizer que, de novo, vão pedir que ele vá várias vezes para o atendimento, que é uma coisa que é preconizada, que a gente faça consultas frequentes, bem estruturadas, curtas, e aí ele vai reclamar que ele tem que ir muitas vezes, que ele não tem como ir, apesar desse paciente, uma boa parte das vezes, não está trabalhando, não tem nenhuma atividade, e aí ele vai reclamar que a família não ajuda, que não tem ninguém que o ajude, e por isso ele não consegue dar a sequência adequada ao tratamento. Então, todas essas questões, elas são colocadas quando a gente, depois de um diagnóstico para esse paciente de um transtorno de personalidade borderline, eles vão implicar, então, numa dificuldade de adesão ao tratamento, seja numa não adesão, ou seja numa adesão muito frágil ao tratamento. Existem estudos falando de quais seriam as causas dessa não adesão. Em geral, as próprias características do transtorno. Então, a impulsividade, a manipulação, a dissociação afetiva que esse paciente apresenta, às vezes ele está numa crise enorme, ele está vivendo uma situação de intensa dor e ele simplesmente faz de conta que nada está acontecendo. A questão das tentativas de suicídio, de autoagressões crônicas, isso para o profissional de saúde é visto com um peso, uma dor muito grande, uma impotência muito grande de efetivar um bom tratamento. A questão da tendência à regressão que esse paciente tem, então, por vezes, quando as coisas estão muito difíceis, os pacientes começam a ficar infantis, começam a usar de mecanismos regressivos, começam a trazer presentes, começam a se comportar de forma infantilizada. A questão da autossabotagem, é interessante que muitas vezes, quando esses pacientes começam a melhorar, eles sabotam o tratamento, eles saem do emprego, eles terminam um relacionamento, e às vezes questões até muito mais graves, como, por exemplo, não usar uma medicação, sei lá, para um outro problema, como, por exemplo, um caso que eu tive de uma paciente com transtorno de personalidade borderline e diabetes, e o que ela fazia? Quando ela começava a estabilizar um pouco a vida, ela descontrolava a parte da glicemia dela. Então, ela comia doce, ela deixava de fazer as dosagens, e aí ela começava a ter sintomas físicos, e aí o quadro psiquiátrico acabava piorando também. Uma outra questão para não adesão são as atitudes extremas de idealização e desvalorização, que nem sempre é fácil de segurar tanto para o paciente, isso é um problema muito grande, que é próprio da doença, mas para a equipe também isso não é simples. A questão dos ataques ao vínculo, então,
comum esse paciente dizer que você não é competente, que você não dá a atenção que esse paciente realmente precisa. Então, tudo aquilo que você começa a construir, né, esse paciente pode, né, como uma forma de não aderir ao tratamento, quebrar esse vínculo. E as questões relacionadas à agressividade, né? Tanto a agressividade global, que pode causar um receio, um medo muito grande no atendimento desse paciente, como a agressividade voltada para a equipe, né? Então, a coisa de, às vezes, dentro da equipe, tem um profissional que é mais distante do paciente e o paciente acaba, né, direcionando para esse profissional uma agressividade intensa, que ele não gosta, que ele julga, que ele acha diferentes coisas. Na verdade, o profissional ele está um pouco mais distanciado, às vezes até porque ele não tem recursos para lidar com esse tipo de paciente e prefere ficar numa posição um pouco mais distante. Então, é importante a gente ver que assim, a questão da não adesão, ela não é uma questão única e exclusivamente, isso precisa ficar muito claro, não é uma questão só do paciente, mas também da equipe, de nós profissionais, que por vezes não conseguimos lidar com essas situações. Né? Por vezes a gente não consegue lidar com a manipulação que esse paciente faz com a gente. A gente não consegue lidar com a invasão que esse paciente faz na nossa vida, por exemplo. Então, essa questão da não adesão, ela é dos dois lados. E, óbvio, né, para que a gente possa propor, né, tratamentos mais efetivos, é preciso que a gente comece a investigar, né, e comece a desenvolver estratégias, principalmente para nós profissionais, para que a gente possa atuar de uma forma melhor. Então, como fazer isso? Né? Então, eu trouxe para vocês, dentro de tudo que se fala, de todos os manuais, de todos os estudos que eu pude ter acesso, o que nós profissionais podemos fazer? Tá? Então, a primeira coisa é estabelecer uma boa aliança terapêutica com esse paciente. Mostrar interesse, mostrar preocupação, não fazer julgamentos, né? Acolher, ser empático ao sofrimento dessa pessoa, entender, essa pessoa normalmente tem histórias de abandono, de negligência, de traumas anteriores, então é importante que a gente tenha empatia em relação a isso. É importante que a gente valide os sintomas, né, e as experiências. Então, essa questão, por exemplo, desse sentimento de vazio, dessa dor interna tão intensa, é preciso que a gente busque entender que isso é um sofrimento muito grande. Né? Por outro lado, é importante que a gente também não fique só, né, nos sintomas e nas questões negativas. Mas é importante que a gente consiga conhecer essa pessoa e identificar que traços positivos ela tem e como é que a gente pode utilizar esses traços positivos. Né? Então, a pessoa ela pode ter comportamentos de muita raiva, comportamentos de instabilidade muito grande, mas ela pode ser muito carinhosa, ela pode ser ela pode ter uma criatividade muito grande. Então, é preciso que a gente, no decorrer do tratamento, tenha, né, a possibilidade de fazer a identificação desse lado positivo. É importante também que a gente motive esse paciente e ajude esse paciente a obter soluções para os seus problemas, mesmo nos momentos de crise.
né? Então, é importante esse lado de dizer, é positivo, sim, você pode, vamos atrás, vamos procurar, vamos listar o que seria possível fazer. Na mesma linha, é importante reconhecer os resultados, né? Comparar, olha, como você estava há 2 meses atrás e como você está hoje. Como foi a crise que você teve nesse momento, como você está vivenciando essa situação, essa mesma situação de problema agora, sem estar dentro de um processo de crise. Então, é importante mostrar para o paciente a evolução do quadro dele. E é importante orientar, né? Em psiquiatria, a gente tem uma coisa muito complicada, que é a história de rótulo, né? De que o diagnóstico é um estigma. Mas, se eu não estabelecer um diagnóstico, eu não posso propor um tratamento e eu não posso orientar esse meu paciente. Então, eu acho que a questão da psicoeducação, do que é a doença, de onde vem, de quais os resultados que a gente pode ter, da questão do que é melhor em termos de tratamento, do que não é bom, é extremamente importante do profissional de saúde desenvolver. Mas, por outro lado, é preciso entender que esse paciente precisa que se estabeleçam limites. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter empatia, que eu tenho que entender essas vivências, eu preciso colocar limites na aproximação afetiva que esse paciente faz. Porque ele, em geral, ele não tem limites, né? Ele invade, né? Já que você está do meu lado, então você está do meu lado para tudo. Eu me lembro bem de uma situação que eu vivia alguns anos atrás, em que uma paciente de até longa data me procurou um dia no meu consultório particular, sem marcação de consulta, num dia extremamente tumultuado, e ela me procurou e disse para mim, não, eu vim te ver porque aconteceu, eu tive uma briga em casa e eu precisava conversar com você. E aí eu disse, mas eu não tenho horário, eu tenho, né, todos os meus horários estão ocupados. E ela virou para mim e disse assim, mas você é minha amiga, você precisa me ouvir. E aí é preciso nessa hora que você diga não. Eu não sou sua amiga, eu sou sua médica, eu sou a pessoa que acompanha o seu caso. E isso é diferente de ser amiga. Essa paciente ficou muito irritada nesse momento, mas posteriormente ela conseguiu entender o quanto é preciso essa diferenciação. Porque uma amiga passa a mão na cabeça, né? E o profissional, um terapeuta, ele vai analisar e vai poder apontar aonde estão os acertos e aonde estão os erros. Então, é preciso estabelecer limites. Preciso estabelecer limites da questão do medo do abandono. Eu sei que esse paciente tem um medo intenso de abandono, mas não é por isso que eu preciso estar disponível para ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, o ano inteiro. Ele tem que entender que eu sou uma pessoa, que eu tenho direito a final de semana, descanso, sono, né? Então é importante esse limite também. É importante o limite para comportamentos inadequados. Quando eu falo isso, eu me lembro sempre de uma paciente que um belo dia eu abro a porta do consultório para atendê-la e ela está deitada no sofá da sala de espera. Deitada, sem sapato, com o pé em cima do encosto, né? Como se ela estivesse no sofá da casa dela. Né? Então, isso não dá. Né? Então, olha, vamos lá, vamos sentar, que é um consultório médico, existem outras pessoas, né? Vamos ter um comportamento, né, adequado para esse lugar.
estou dando um exemplo mínimo, mas esses comportamentos, é preciso estabelecer limite para vários comportamentos inadequados. A questão do limite para os atos autolesivos. Então, assim, às vezes a gente utiliza dentro desse processo uma coisa chamada de contrato, onde a gente faz um acordo com o paciente, né? De que ele vá segurar, conter a questão da automutilação e dos atos, das tentativas de suicídio, buscando aí recursos de entrar em contato com o terapeuta, de entrar em contato com o médico, de entrar em contato com alguém da família, para que esses atos não sejam perpetuados. Limites para a agressividade, limite para as fantasias que esses pacientes desenvolvem, e limites, inclusive, para as faltas, para o uso inadequado da medicação, para a automedicação. Então, a questão do estabelecimento de limites para o paciente com transtorno de personalidade borderline é uma das questões mais sensíveis desse tratamento. E na questão do trabalho em equipe, é importante que a gente tenha uma equipe que trabalhe numa estrutura estável, com agendamentos corretos, sem essa coisa de desmarcação de consulta, de troca de profissional. É preciso que essa equipe tenha um referencial teórico consistente e que a equipe como um todo siga esse referencial, né? É preciso que os papéis sejam bem estabelecidos, bem como as hierarquias e competências. É importante ter um profissional responsável por esse tipo de paciente. Não há necessidade de ser um médico, pode ser enfermeira, terapeuta ocupacional, assistente social, mas alguém para quem a gente possa referendar essa questão. E é preciso uma integração muito grande entre essa equipe, porque é muito comum o paciente com transtorno de personalidade borderline começar a colocar as pessoas em conflito. Então, é importante que essa equipe se reúna, discuta esse caso, faça as propostas, estabeleça as metas. Então, para encerrar, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, muitos estudos mostram que existem evidências que apontam para uma série de efeitos negativos do transtorno de personalidade borderline na vida como um todo, nas fases mais tardias da vida. Nós temos, sim, uma alta proporção de mortalidade entre esses pacientes, seja pelas questões relacionadas ao suicídio, mas também por conta das comorbidades, por conta dos comportamentos compulsivos, por conta da impulsividade, da agressividade. A gente tem estudos mostrando uma grave perda funcional. Esses pacientes têm muita dificuldade em se manter no trabalho, em se manter em relacionamentos afetivos estáveis. E esses pacientes, por conta dessa dinâmica toda, vão ter, sim, mais problemas de saúde nas fases mais tardias da vida. Então, aí parece que o tratamento não vale a pena. Mas eu digo para vocês que sim, o tratamento vale a pena, sim, é possível tratar, né? E aí eu vou trazer para vocês alguns estudos que mostram, né? Eu poderia trazer para vocês vários relatos de pacientes com melhoras bastante expressivas, com resultados bastante satisfatórios do tratamento, com modificações muito importantes de traços de personalidade. Mas eu vou trazer para vocês os dados científicos. Então, existe um estudo de 2012 de uma equipe que vem acompanhando o curso, a evolução do quadro de pacientes com transtorno borderline já há mais de 20 anos, e o que eles dizem é que é o seguinte: nesses últimos 25 anos de pesquisa,
o transtorno de personalidade borderline é muito mais heterogêneo do que a gente acreditava, e para muitos pacientes, muito mais benigno do que a gente pensava. A gente tinha uma ideia, né, de que não haveria jeito, né, de que esses pacientes realmente não teriam uma evolução satisfatória, mas nos últimos 25 anos isso parece ser um pouco diferente. Num outro estudo de 2015 do Batterman e de colaboradores, ele mostra que a base de evidências para o tratamento ainda é muito limitada, mas o tratamento psicossocial dá motivos para otimismo, especialmente para o transtorno de personalidade borderline. E sim, a gente tem dados que mostram que existem evidências, sim, de que o tratamento, talvez a gente ainda não saiba como, né, ou se é uma questão, né, talvez a gente se perguntasse, talvez seja uma questão só da evolução do transtorno, mas a gente sabe que a prevalência diminui entre os grupos com maior idade, principalmente após os 40 anos. E a taxa de remissão dos sintomas por até 12 meses é bastante alta. Até 90% dos casos experimentam remissão dos sintomas, né? E a taxa de recuperação, ou seja, com uma melhor funcionalidade, com um melhor resultado para a vida como um todo, ela varia de 40% até 60% dos casos. Então, eu termino dizendo, tanto pela minha experiência clínica de muitos anos com pacientes com transtorno borderline, mas também pelos estudos aqui mostrados e outros que eu acabei não tendo a oportunidade de trazer, que sim, é possível tratar um paciente com transtorno de personalidade borderline e isso causa uma imensa satisfação. Agradecer de novo a equipe de coordenação do Congresso Interdisciplinar de Especialidades Médicas e o meu muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos, professora. Essa maravilha de aula. É sempre muito bom te escutar falar. Nossa, sensacional. Bom, eu sou suspeito, né? Não posso falar muito, senão eu ficaria aqui meia hora falando. A faculdade, como eu já te disse uma vez, a faculdade de medicina, em especial os alunos, eles te amam. Que bom saber disso, né? Dizem que a unanimidade é burra. É burra. Porque vou chamar de você, porque se eu chamar de senhora, eu apanho, né? Com certeza. Mas você é unânime aqui. Muito obrigado. Honra tê-la conosco nesse vídeo. Obrigada, meu querido. Até mais. Até mais.